Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da EdCursos. Essa é a aula número 15 do curso de Introdução ao Java e nessa aula a gente vai falar sobre as listas aqui no Java, o que são e como usá-las aqui em um projeto Java. Aqui a gente pode comparar primeiro a lista com a variável. A variável, como a gente viu, é como se fosse uma caixinha onde a gente consegue guardar um valor lá dentro. E durante a execução do nosso programa, a gente consegue buscar o valor que a gente guardou lá naquela variável e usar ele para o que for necessário. Uma lista é quase como se fosse uma variável, só que ao invés de eu guardar um valor dentro dela, eu posso guardar uma lista de valores dentro dela. Então eu posso guardar várias informações dentro de uma lista. Essa aqui é a principal diferença. Uma variável guarda um valor e uma lista vai guardar várias informações, vários valores. Agora a gente vai ver na prática ali no Java como criar e como adicionar itens numa lista. Então vamos lá. Aqui no IntelliJ eu vou começar criando um novo projeto. Venho aqui em File, New, Project. O nome vai ser aula-15, que é o nosso exercício da aula 15. Vou deixar tudo como veio por padrão, inclusive das outras aulas, e vou clicar em Create. Vou abrir uma nova janela. Legal, então aqui a gente já tem um projeto novo criado. O primeiro passo é criar uma classe que vai ser a classe principal, que a gente vai utilizar aqui no nosso programa. Então eu clico aqui na pasta src com o botão direito, venho em New Java Class. O nome dessa classe eu vou chamar de lista de tarefas. Então vai ser um programinha que vai ser como se fosse uma lista de tarefas. Vou criar essa classe. Então aqui a gente já tem a declaração da nossa classe e eu quero tornar essa classe executável. Então para isso eu preciso criar aqui dentro dela um método main. Como a gente já viu, aqui no IntelliJ a gente digita main e ele já traz aqui um atalho. Clicando nele a gente já tem o método preparado, o método main já feito aqui para a gente. O primeiro passo é criar a lista. Então eu vou inclusive deixar comentado aqui para ficar mais fácil de entender. Quando eu coloco duas barras e coloco um texto, vou colocar aqui, criando a lista. Esse texto aqui, o Java ele vai ignorar. A gente chama isso daqui de comentário. Então, durante o meu código, eu consigo colocar alguns trechos ali de texto para comentar ele, indicar o que a gente está fazendo. Mas sempre tem que ter o barra aqui na frente, assim quando o Java compila o nosso programa, ele ignora essas linhas que tem comentada. Então, como é que faço para criar uma lista? Existem formas diferentes de criar uma lista aqui no Java. Vamos ver uma delas. A forma que eu vou utilizar é usando uma interface chamada list. Então, primeiro, eu escrevo aqui list com L maiúsculo e perceba que o IntelliJ me dá algumas opções. Eu vou selecionar essa primeira aqui, ó, do Java útil. Então, quando eu clico aqui, ele confirma aqui para mim e já faz o import dessa interface, que é a interface list. A gente vai estudar mais interfaces quando a gente for para o curso de orientação a objetos aqui no Java. Mas por enquanto a gente sabe que a palavrinha list, ela representa então aqui uma lista. E eu preciso informar para o Java que essa lista vai ser de qual tipo. Assim como quando eu crio uma variável, eu preciso dizer se ela vai ser um número, uma data, um texto e assim por diante. Quando eu crio uma lista, eu preciso informar para o Java do que vai ser essa lista. Nesse exemplo, que é uma lista de tarefas, eu vou indicar para o Java que é uma lista de string, já que cada tarefa vai ser ali um texto, né? Vai ter só o título da tarefa. Então aqui para minha lista, eu vou passar o tipo dela da seguinte forma. Eu vou utilizar aqui um operador que a gente pode chamar de operador de diamante. Então a gente coloca aqui o sinalzinho de menor e o sinal de maior. E dentro aqui desses dois sinais, a gente coloca o tipo dessa lista. Então vai ser uma string. Isso daqui a gente vai ver para frente também, mas são os generics aqui do Java. Então a interface list, ela espera um tipo, ou seja, vai ser uma lista de qual tipo. E eu passo esse tipo para ela através desse operador aqui. Então a gente passa aqui, que vai ser do tipo string. E agora, assim como uma variável normal, a gente precisa dar um nome para essa lista. Ela vai se chamar tarefas. E ela vai ser igual. Aqui eu já vou instanciar essa minha lista. Eu vou criar uma lista vazia. Para isso eu dou um comando de new. E aqui o IntelliJ ele já me ajuda. Ele sabe que como eu criei aqui um list de string e estou dando um new, o que eu posso colocar é um array list. Então eu já vou clicar nessa opção aqui.
ele já fez o import para mim lá em cima do ArrayList e está pronto o nosso comando. Então, esse comando inteiro aqui, ele está criando uma lista, que por enquanto é uma lista vazia, mas a gente já informou que vai ser da interface list. Os itens que eu vou colocar dentro dessa lista vão ser textos em string, e eu já inicializei ela através do comando new ArrayList. Aqui, como eu já passei o tipo, que é string, aqui atrás, aqui eu não preciso passar. E quando eu dou um new em alguma coisa, normalmente a gente coloca o abre e fecha parênteses. Agora, o próximo passo. Como que eu faço para incluir itens dentro dessa lista? Então, eu vou até comentar aqui que agora eu vou adicionar itens na lista. E como que eu faço? Então, primeiro eu pego essa minha lista, a lista de tarefas, e a lista, como ela é da interface list, ela tem uma série de métodos, de funções ali dentro dela. Então, quando eu coloco o nome dela, ponto, ele já me traz todas as funções, os métodos que essa lista sabe fazer. E dentre eles, a gente tem o método add, que serve justamente para a gente inserir um item dentro da lista. Então, eu vou usar o método add, o add, e como a minha lista é uma lista de string, eu tenho que colocar entre aspas o item que eu quero adicionar na minha lista. A primeira tarefa que eu vou adicionar vai ser gravar aula. E no final eu boto um ponto e vírgula. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, pega a minha lista de tarefas e adiciona uma tarefa. O nome dessa tarefa vai ser gravar aula. Vamos adicionar mais algumas? Então o comando vai ser o mesmo. É sempre a lista, ponto, e a função add dessa lista. E aqui, como é uma lista de textos, eu preciso inserir o item entre aspas, né? Vamos dizer que eu preciso lavar o carro. Vou adicionar só mais um item, tarefas.add, estudar. Agora, então, eu tenho a minha lista criada e já adicionei alguns itens nela. Se eu vim aqui e executar o meu programa do jeito que ele está agora, então eu vou clicar aqui para executar. Perceba que ele executou, mas não mostrou nada aqui para mim. Isso porque eu não pedi para ele imprimir nada mesmo ali no console. Como que eu faço para imprimir os valores dessa minha lista aqui no console para eu saber o que tem dentro dela? Então, eu vou utilizar aqui mais um comentário, indicando que eu estou consultando itens da lista. E aqui eu vou dar um comando sout, para o IntelliJ me ajudar a escrever system.out.println. E aqui, entre parênteses, eu quero imprimir a minha lista de tarefas, então eu passo o nome dela aqui. Se eu executar novamente, agora então ele imprime aqui no console para mim a minha lista. E perceba que aqui no Java, quando a gente tem uma lista e imprime ela, ela sempre vai vir entre colchetes. Isso de modo genérico ali na programação. Normalmente quando tem alguma coisa entre colchetes, indica que é uma lista. E cada item da lista ele imprime aqui separado por vírgula. Legal, mas digamos que eu não quero imprimir toda a minha lista. Eu quero imprimir apenas a minha segunda tarefa. Então vamos ver como é que faz isso. Então aqui abaixo eu vou dar um outro comando de system.out.println e eu quero imprimir a minha segunda tarefa. Para isso eu pego a lista de tarefas e vou utilizar um outro método dela. Então eu coloco ponto. O método que eu vou utilizar é o método get. Eu quero pegar o segundo item, então eu coloco aqui o número 1. E por que eu coloco o número 1, sendo que eu quero o segundo item? Não deveria colocar o número 2? Então, aqui na programação, normalmente as listas, o primeiro item é o item na posição 0, que a gente chama de index. Então, é no index 0, é o primeiro item da lista. Então, a gente começa a contar do 0 e não do 1. Por isso que o segundo item é no index 1. Então, a gente coloca aqui o número 1. Vamos ver se isso é verdade? Vou executar novamente o meu projeto. E agora ele imprimiu, então, a minha lista, como eu pedi aqui no comando para imprimir a lista. E logo abaixo, eu pedi para ele imprimir a lista na posição 1, que é o lavar o carro. Então, o gravar aula seria na posição 0 e o lavar o carro é na posição 1. Então, é assim que a gente consegue consultar os itens da lista, tanto todos os itens, quanto um item específico. Aí você precisa passar o index dele na posição correta. Agora eu quero mostrar para você como a gente pode editar o valor de um item aqui da lista. Então aqui abaixo eu vou colocar um novo comentário. Esse comentário vai ser editando item da lista.
Como é que eu faço para editar? Então eu vou fazer o seguinte, eu pego primeiro a lista, então a lista de tarefas, e vou usar um outro método dela para editar, que vai ser o método set. Então eu coloco ponto set, e esse método set, ele espera dois parâmetros, como você pode ver aqui na ajuda do IntelliJ. O primeiro é o index, que a gente já aprendeu que é a posição do item lá na lista, e o segundo é o elemento que a gente vai colocar naquela posição. Então assim a gente consegue editar o item que está naquela posição. Eu quero alterar esse item aqui, ó, onde está escrito estudar, eu quero colocar estudar Java. Então para isso eu preciso primeiro passar o index dele. Sendo que começa do 0, então gravar aula é a posição 0, o lavar o carro é a posição 1, o estudar então está na posição 2. Vou colocar aqui 2, vírgula, para passar o segundo parâmetro da função, e aqui eu coloco o que eu quero que ele bote no lugar do item 2. Eu quero que ele escreva no lugar de estudar, eu quero que ele coloque estudar Java. Então vai ficar um pouco mais descritivo ali a minha lista. E logo abaixo, eu já vou pedir para ele imprimir a lista novamente, só para a gente ver se realmente o item foi editado. Salvei, agora vou executar novamente. Então vamos lá, ele imprimiu a lista, depois ele imprimiu apenas um item, como eu indiquei aqui na linha número 16, e depois eu editei e mandei imprimir a lista nova, já com o item editado. Então perceba que aqui na última impressão, ele mostra no lugar de estudar, ele já colocou estudar Java. Então é assim que a gente consegue editar um item lá de dentro da lista. Na verdade, a gente não editou ele, a gente só pegou naquela posição e trocou o valor que estava lá. Então a gente já aprendeu a criar a lista, adicionar itens, consultar itens, editar alguns itens. Agora a gente vai ver também como remover algum item da lista. Então eu vou comentar aqui também, vou escrever removendo item da lista. E como é que eu faço para remover? Como você já deve ter notado, a lista ela tem várias funções, né? Então para remover vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o nome da lista, ponto, remove. Então a gente tem o método remove. E o método remove, ele aceita tanto o index da lista, então se eu passar aqui a posição do item que eu quero remover, ele vai conseguir remover, e eu também posso passar o valor desse item para ele remover. Então, as duas formas funcionam. Digamos que eu quero remover o item da posição número 2. Eu quero remover aqui, eu não quero mais lavar o carro. Então, como é que eu faço? Eu posso vir aqui e passar o index 1, que é o index do item que está na posição número 2. E logo após, eu vou mandar ele imprimir a lista novamente, só para a gente ver se a remoção deu certo. Imprimir aqui tarefas. Beleza, então eu peguei a minha lista e removi o item na posição 1, que representa o segundo item da lista. E depois imprimi aqui para a gente ver se ele removeu corretamente. Vou executar o software de novo. Então perceba aqui no final que ele imprimiu gravar aula e estudar Java, já que o segundo item da lista, que era o lavar o carro, ele acabou removendo. Vamos testar outra forma de utilizar o método remove. Então, em vez de eu passar aqui o index, que é a posição 1, eu vou passar o valor. Então, eu quero fazer o seguinte, eu quero remover da lista o lavar o carro. Então, eu vou copiar o textinho lavar o carro e vou passar aqui para ele, no lugar do número 1. Agora, o remove vai remover direto o objeto que está lá dentro da lista. Vamos ver se vai dar certo. Vou executar novamente. E deu certo também. Você pode ver que aqui no final ele imprimiu gravar aula e estudar na Java, já que o lavar o carro ele removeu. Mas eu prefiro passar aqui o index, só para ser um pouco mais certeiro. Vai que eu venho aqui e altero alguma letra. Se eu alterar alguma letra aqui e não alterar aqui, como estava antes, aí ele já não vai conseguir encontrar o item. Então hoje a gente viu aqui como criar uma lista no Java, como adicionar uns itens nessa lista, como consultar os itens que a gente adicionou. A gente viu também como editar um item, que é alterar ele na lista, e como remover itens da lista. A lista, ela é uma estrutura de dados que tem várias outras funções, vários outros métodos, várias outras funcionalidades. A gente viu aqui as básicas, que são as principais que a gente mais usa. Mas no próximo vídeo a gente vai continuar usando listas
e a gente vai fazer de uma forma um pouco mais dinâmica. Como você viu aqui, a gente escreveu manualmente aqui as tarefas, né? Mas eu vou querer fazer de uma forma que aqui no console o sistema peça para o usuário quais itens ele quer adicionar na lista de tarefas dele. E também a gente vai dar a opção do usuário consultar os itens da lista, assim como marcar alguns itens que já foram executados e assim por diante. Então a gente vai utilizar o que a gente já aprendeu das listas e evoluir ainda mais aqui o nosso desenvolvimento, utilizando cada vez mais ferramentas que a gente vai aprendendo durante o curso. Espero que você tenha gostado da aula. Se gostou, deixe seu like. Também não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente a continuar trabalhando e trazendo mais conteúdos para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo.